A gente estava até hoje comentando lá no basement que a gente está, até de um brasileiro, e aí a gente estava comentando que era lindo, né, o armário, né, a pedra. Eu falei, oh, meu Deus, minha cunhada acabou de fazer uma pedra dessa lá no Brasil, um absurdo. Você paga 2 anos, você faz empréstimo para colocar um mármore, um granito. E, por exemplo, onde eu moro, no estado do Espírito Santo, é produtor de granito. Entende? Então, como? Aí as taxas, né, os juros e todos os... como é que fala? Os impostos, né, os tributos. Gente, por quê? Por que a gente sofre tanto, né? Por que o brasileiro sofre tanto para isso? Você vai... Aqui, gente, não dá. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no aeroporto foi filmar os carros. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto muito de carro. Eu sou apaixonada pela questão do carro. E eu falei, poxa... nós acabamos de vender, nós tínhamos comprado o carro, tinha 1 ano e meio, né? Tinha comprado um outro carro. Compramos um X35. Meu filho, nós urramos para comprar aquele carro. Urramos. Então, assim, a gente estava 1 ano e meio com ele, a gente teve que vender para vir para cá. E aí eu falei, cheguei aqui, eu olhei e falei, meu Deus... Aquele mesmo carro que eu tinha lá, que eu ia pagar em 48 prestações, altíssima, e dei uma entrada boa, aqui eu compro com o Cibestar com 3, 4 meses de trabalho à vista. Eu falei... Poder de compra, né? Então, não dá para falar. Não vão ser, igual eu falei no começo, não vão ser hipócritas, né, dizer. Mas, assim, aqui eu falei, a sua mão de obra, ela é valorizada. Sim. Assim, no Brasil, assim, eu trabalhei lá 20 anos de contribuição, assim, com 20 anos. Com a Providência. E, assim, eu ralei muito, cara. Assim, para mim comprar, assim, vamos dizer, essa caneca aqui, eu tinha que, assim, ou comprar uma parcelada. É sério, ou comprar... Mas a situação do Brasil também tem uma coisa que eu sou contra e comecei a ser contra depois que eu comecei a viajar, que é o tal do parcelamento. Sim. Então, tipo assim, aqui você já vai começar... Um exemplo, meu iPhone é pagado parcelado, mas eu pago parcelado porque não tem juros. Sim. Se tivesse juros, eu já não pagava. Mas não são tudo, né? Questão. Mas não é tudo, né? Sim. Que é uma coisa muito boa. Que é um outro problema também, que no Brasil, a gente também não tem o ensino, né, da questão financeira. E sabe que aqui também não tem? Aqui é zero. Aqui é zero finanças. Pois é. Mas no Brasil, a gente tem esses outros problemas, né? Que é o parcelamento ajuda. Sim. Aí tem vários benefícios do governo que auxilia, né? Sim. Então, assim, você vai hoje conversar com um brasileiro, você pode contar nos dedos o que você vai lá e tem uma poupança, por exemplo. Sim. Né? E não é nem porque, às vezes, a pessoa não quer ter. Por exemplo, eu me acordei para isso em 2017, quando eu saí do trabalho, né? Que eu queria engravidar, e a gente, né, decidiu, né, ter a nossa filha. Então, eu fiquei em casa e falei, bom, agora eu vou focar em entender um pouco mais sobre finanças, sobre investimento, que é uma coisa que eu queria muito fazer, mas eu não tinha tempo para estudar assim, sabe? Mais afinco. E aí, quando eu comecei a estudar... Não tinha tempo e, assim... E dinheiro, né? Porque para você estudar isso é caro. E é igual eu falei, aí volta a questão da cultura, né? No Brasil, o estudo, ele não... Se você for ver na escola pública, ela não te ensina sobre economia. Não, nada. Entendeu? Então, eu comecei a me atentar para isso. Olha para você ver. Eu comecei a me atentar a isso há 5 anos atrás. Com 30 anos. Pois é. Eu falo mesmo, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, Calov, hoje eu já seria milionário. Se eu tivesse com a cabeça que eu tenho hoje. Hoje eu preciso passar outros percalços para me poder atingir o que eu já tenho na minha cabeça. Mas se eu tivesse essa cabeça aqui, vamos falar lá com meus 20 anos, com certeza hoje eu já teria um dinheiro muito, muito melhor. Sim. Né? E eu até falo com meu esposo. Às vezes eu olho para trás e falo o que a gente adquiriu. Eu olho para falar, eu nem sei como, mas assim, com muito trabalho. E é engraçado, que é um outro problema, que é o que a gente vê aqui. Não vou dizer problema, mas é uma diferença, né? Aqui não tem problema você trabalhar muito, até porque aqui é muito corrido mesmo. Você ganha à medida que você trabalha. Lá no Brasil, a gente acaba ficando acomodado. É só 8 horas que a CLT permite. Eu tenho direito a 1 hora de almoço. Você faltou, entrega o atestado. Você entrega o atestado, tá tudo certo. Aqui não, você não trabalhou meia hora, eles vão te descontar meia hora. Então, não tô falando em que Isso de quem falou 6 dias Canadá, hein? Já tá instruído, hein? Então, não tô nem falando assim, no sentido assim, o que é bom, o que não. Não é isso. Então, a gente acaba ficando acomodado. E é interessante porque as pessoas olhavam pra gente, porque Ezequiel trabalhava de escala. 4x4. Então, 4 dias ele trabalhava e 4 dias ele tinha folga. E nos 4 dias da folga dele, nós, pegávamos firme na nossa empresa. Porque era o que trazia dinheiro para dentro de casa, era onde a gente podia dar uma passeada, era onde a gente podia, né, comer uma coisa diferente, fazer alguma coisa assim. E nem era coisa muito grande, tá, Calov? Porque muitas vezes a gente tinha compromisso para arcar com esse dinheiro.
E aí, as pessoas falavam assim, nossa, que bobeira, ele tem salário fixo, ele tem salário bom. Não sabia nem quando a gente recebia, né? Não precisa trabalhar em outro emprego. Não precisa disso. Você vê a questão, igual eu falei, a questão da cultura, né? A pessoa já tem assim na mente, assim, mesmo o cara tendo um emprego bom, que ele não pode fazer um extra? Não pode, não. É errado. É quase que isso, entendeu? E eu tinha a condição, assim, que eu trabalhava 4 dias, tinha 4 dias de folga. E na maioria das vezes até só viradinha. A viradinha era porque ele trabalhava de 6 da manhã a 6 da noite. Então, 2 dias assim, 2 dias, 6 da noite a 6 da manhã. Então, na viradinha, quando ele pegava o primeiro dia à noite, trabalhava muito. Ele ia trabalhar virado mesmo. Vamos jogar um trocadilho aqui. É assim, eu sempre gostava de trabalhar, né? Pra não ficar em casa, porque a pessoa 4 dias em casa fazendo tarefa em casa. Não, mas enfim, a empresa ajudou muito. Sim, então assim, a gente tinha... Mas o gostoso disso é que trabalhando pra você, né? Nossa, sim. E quando é seu, é diferenciado. Exatamente. E outra coisa, eu nunca tive problema de pegar serviço com ele, tá? Na maioria das vezes eu ia com ele pra trabalhar. E eu me lembro que um finalzinho... Com essa unha aí? Exatamente, com essa unha, com tudo mais, filho. Barrigão desse tamanho, tá, Kalov? Barrigão desse tamanho, pra ganhar neném. Nós pegamos um apartamento, eu lembro até hoje, foi o primeiro dinheiro que eu fiz o enxoval da minha filha. Eu lembro até hoje, R$690. Nós ganhamos com aquele trabalho, eu e ele, com um barrigão desse tamanho, num apartamento chiquérrimo lá em Jardim Caburi. Quando apareceu aquele serviço, eu falei, meu filho, é o dinheiro que a gente vai terminar de fazer o enxoval da nossa filha. Entende? Então, assim, muitas pessoas preferem ficar na escassez do que correr atrás de ter, sabe? O povo brasileiro assim, vamos dizer assim, que nós somos as pessoas que, assim, que trabalham mesmo, o pessoal de garra. E, assim, você vindo aqui pro Canadá, você só tem a ganhar, não tem... Não, sabe, a gente tem essa parte boa de garra, mas ao mesmo tempo que tem a garra, tem a falta de domínio do que vem da garra. Exatamente. A gente não sabe usufruir, a gente não sabe administrar. E o que você falou é importante porque no nosso planejamento aí rápido do Canadá, mas o nosso objetivo era esse. Nós praticamente desfizemos de tudo que nós tivemos no Brasil. Então, nós investimos muito dinheiro para estar aqui. Então, o nosso propósito eu falei com ele, nos próximos 2 anos, nós vamos fazer o nosso pé de meia. Nós vamos recuperar o que nós gastamos. Não gastamos, não, no que investimos, porque para mim é um investimento. E vamos fazer o nosso pé de meia. Porque a partir do momento que ele fala assim, não, eu quero voltar, ok, tá tudo certo, nós temos como voltar. E não é nem recomeçar, porque muitas pessoas pensam como ruim voltar, né? Eu não tenho esse pensamento. Fiquei aqui, fiz o que eu tinha para fazer e agora eu volto para onde eu quero, né? Eu vou para onde eu quero. Sim. Então, assim, eu falei com ele, nosso objetivo nos próximos 2 anos é fazer isso, é trabalhar, adquirir nosso pé de meia, estar bem centrado nisso, inclusive fazer investimento, eu tenho total intenção de fazer isso, para que a gente possa usufruir disso futuramente.